Bom dia a todos, obrigado pela presença, vocês aqui nesse nosso encontro com o SAAPT. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a importância da avaliação de desempenho como ferramenta para a gestão, né? Geralmente a gente trata a avaliação pensa a avaliação de maneira burocratizada, puro preenchimento de formulários para conceder algum tipo de nota e posteriormente algum tipo de benefício para o servidor. Mas a gente aqui do SAAPT, da Progep, a gente entende, né, e muito de acordo com esse novo momento da gestão máxima da universidade, que inclusive está aqui presente na figura da professora Bruna, vice-reitora, obrigado pela presença. Esse momento da gestão nova que a gente vive na universidade, ele permite a gente um espaço de reflexão, né, para que a gente construa uma gestão mais participativa, mais democrática, mais aberta à construção coletiva de procedimentos e, consequentemente, de melhorias para a nossa universidade, né? Então, a gente entende a avaliação de desempenho como uma ferramenta de gestão. E seria importante que todos nós que somos gestores tenhamos essa noção dessa importância. Então, aqui na apresentação, a gente vai colocar uma série de informações e importantes que a gente considera fundamentais para direcionar vocês para fazer esse momento de reflexão. Caso tenha alguma dúvida ou queiram fazer algum comentário, podem me interromper, mas se quiserem também podem deixar registrada a pergunta no chat. Eu não vou olhar agora o chat durante a apresentação, não vou conseguir, mas a Luciana, que está aqui me acompanhando do setor, ela vai me ajudar com as dúvidas no chat no final também. Tá bom, gente? Então, muito bem-vindos. Vamos começar. Deixa eu apresentar aqui a tela. Compartilhar. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Tá bom. Sim. Vamos lá. Avaliação de desempenho é uma ferramenta de gestão. Reunião com gestores da Unirio, avaliação de desempenho 2023, SAAPT Progep. Aqui rapidamente uma apresentação do SAAPT. Eu sou Rodrigo Ferreira, sou técnico em assuntos educacionais e estou chefe do setor desde 2018, se não me engano. Minha função caiu em 2019, voltou e agora eu continuo como chefe. Nós temos também no setor uma equipe multidisciplinar, como vocês podem ver. Temos 2 assistentes de administração, que é a Ana Carla e a Luana, 2 assistentes sociais, a Luciana e a Mariana, e uma psicóloga, que é a Luiziane. E no momento a Vivian, que inclusive está participando aí, está fazendo parte da gestão em outro local e por isso ela não está aí na nossa equipe, mas faz parte. Bom, uma breve apresentação do nosso setor, né? O que a gente faz? O que o SAAPT faz? Ele desenvolve ações voltadas para o conhecimento e melhoria dos processos de trabalho ao que os servidores estão submetidos. E o que é o processo de trabalho? Basicamente é a forma como ele está organizado, as condições que são disponibilizadas para esse trabalho acontecer e as relações de trabalho que acontecem dentro desses ambientes. Então o SAAPT busca levantar esses 3 eixos principais nas suas ações. E quais são as suas principais ações? O atendimento a demandas individuais ou coletivas relacionadas a essas questões voltadas ao processo de trabalho. Então, quando há algum problema relacionado às condições, à organização e às relações, a gente recebe demandas individuais ou coletivas, né, relacionadas ao processo de trabalho. A avaliação de desempenho anual dos servidores técnico-administrativos, que é o assunto da nossa live de agora, e a avaliação em estágio probatório dos servidores técnico-administrativos. E aí um primeiro pensamento para a gente em relação à avaliação de desempenho e a importância da atuação dos gestores. Nós entendemos que os gestores eles são trabalhadores com papel político pedagógico fundamental para criar uma cultura organizacional baseada em processos democráticos e participativos. Não é possível você construir uma universidade realmente democrática e participativa se a gente não tiver junto da gente os gestores com essa visão desse papel político pedagógico fundamental, para construir essa
universidade realmente democrática e participativa. Os gestores são peça fundamental para que esse trabalho coletivo aconteça e, consequentemente, a universidade amplie esses processos participativos e democráticos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é a avaliação de desempenho anual, que é essa que está aberta agora, desde o dia 6 de novembro e vai até dia 8 de dezembro. A avaliação de desempenho, basicamente, é um processo que mede a atuação dos servidores de acordo com as atribuições que eles têm, buscando melhor articular essas atividades desenvolvidas pelos trabalhadores, junto com o plano de desenvolvimento institucional. É muito importante que as atividades estejam articuladas ao PDI, que é aquele documento que rege o trabalho da universidade por 5 anos, salvo engano, acho que são 5 anos, e, consequentemente, aprimorar o desempenho das atividades promovidas coletivamente no setor. Então, a avaliação ela busca verificar como anda o trabalho dos servidores, de acordo com as atribuições que eles possuem, né? E se isso está articulado ao PDI, e busca, com isso, a partir dos seus resultados, da análise dos seus resultados, busca analisar, aprimorar o desempenho das atividades dentro de cada setor e, consequentemente, aprimorar os serviços públicos que são oferecidos para a sociedade. A avaliação é um processo sistemático, diagnóstico e periódico. Isso vale para qualquer tipo de avaliação, mesmo aquela que a gente fazia na época que a gente era aluno, lá na escolinha, lá atrás, né? Ela é um processo que tem que acontecer permanentemente. Ela é um processo que serve para você diagnosticar problemas, diagnosticar avanços também, e deve ser periódica, ela deve acontecer sempre, né? Destacando os pontos fortes e aqueles que precisam ser aperfeiçoados em cada pessoa que é avaliada. No caso aqui, os nossos servidores técnico-administrativos. Então, é um processo pedagógico, contínuo, e aí a gente gostaria de reforçar essa ideia da continuidade, porque muitas pessoas se esquecem da avaliação como um ciclo avaliativo, e, na verdade, nós temos a avaliação ao final do ano, geralmente outubro, novembro, dezembro, ocorrendo. Porém, esse é o momento culminante da avaliação, onde você vai lá fazer a avaliação da sua equipe, e depois vai lá no sistema ou no formulário de papel, se for do hospital, preencher os formulários. Porém, aquilo ali é a culminância do processo. Mas a avaliação ela está acontecendo o ano inteiro, né? E é um processo de busca de melhorias para a instituição, como eu falei, de reforçar potenciais de desenvolvimento dos servidores e corrigir pontos fracos, né? Aperfeiçoar pontos fracos que sejam verificados. E isso só pode ser feito se você faz o acompanhamento ao longo de todo o período, e não apenas na avaliação. Colocamos aí o decreto número 5.825 de 2006, que fala claramente do resultado do Programa de Avaliação de Desempenho no seu artigo 8, parágrafo 1º, que deverá fornecer indicadores que subsidiem o planejamento estratégico, visando o desenvolvimento de pessoal, propiciar condições favoráveis à melhoria dos processos de trabalho, como a gente vem defendendo aqui, identificar e avaliar o desempenho coletivo e individual do servidor. Então vejam que o próprio decreto menciona a importância de se verificar o desempenho coletivo e, principalmente, consideradas as condições de trabalho. É muito importante que, ao avaliar o servidor, sejam verificadas as condições que foram a ele ofertadas para que ele pudesse desenvolver o seu trabalho. Não adianta você exigir um desempenho altamente favorável do servidor se ele não tem as mínimas condições para que ele possa desenvolver esse trabalho. Isso é importante ser considerado e está até na legislação, como vocês podem ver. E subsidiar a elaboração dos programas de capacitação e aperfeiçoamento e o dimensionamento das necessidades da instituição. Então, vejam como a avaliação ela é tão importante que ela tem os resultados dela permitem várias questões importantes para a nossa universidade. E, é claro, não deixa de aferir o mérito para a progressão. O servidor que atinge a nota mínima, que é 7, ele consegue ter direito à progressão por mérito profissional, que, ao contrário da avaliação, que é anual, a progressão por mérito é a cada 18 meses. Então, quando a gente avalia o trabalhador individualmente, devem ser consideradas também as condições de trabalho a ele ofertadas, a forma que o trabalho está organizado e as relações de trabalho que nele estão inseridas, que são as questões relacionadas ao processo de trabalho que a gente falou lá no início, quando a gente falou sobre o que o SAAPT se preocupa em trabalhar. Então, quando avaliamos o trabalhador,
estamos analisando também não só o trabalhador individualizado, mas também a equipe. Nós estamos avaliando nós mesmos como gestores, como é que a gente está conduzindo esse trabalho, né? Essa importância da gestão aí. E o trabalho promovido no setor como um todo. Então aqui alguns insights que a gente trouxe sobre a questão do processo avaliativo em si. Para que a AD, avaliação de desempenho, né, apresente um resultado significativo, é importantíssimo, mais uma vez batemos nessa tecla, que haja o acompanhamento contínuo do gestor e o envolvimento das equipes nesse processo. Então tem que ter esse caráter pedagógico. Então isso só é possível se todos participarem efetivamente do procedimento. Se o gestor ele não faz o acompanhamento contínuo de todo o ciclo avaliativo, de todo o trabalho da equipe, ele não permite que a avaliação tenha esse caráter pedagógico pleno. Se as equipes não se envolvem no processo, esse processo fica centrado muito na mão do gestor e perde-se esse caráter participativo e democrático que a gente quer reforçar. Então é preciso que tenha essas duas partes conjugadas e funcionando e dialogando, para que todos participem e aí o processo seja realmente efetivo. Então se discutirão as dificuldades, se buscarão melhorias e se verificarão resultados positivos também. Para que uma pessoa possa ser avaliada e cobrada por um desempenho satisfatório, ela deve, em primeiro lugar, saber, sem quaisquer dúvidas, quais são as suas atividades e o que elas implicam para o dia a dia do seu setor e da sua unidade. Então, o planejamento coletivo é fundamental para definir claramente por escrito, de preferência, né, quais são as atividades de cada servidor. Então, é importante que cada servidor tenha noção de quais são as suas atividades e que a equipe tenha o conhecimento das atividades dos demais colegas, para que haja essa visão do todo. E cabe ao gestor permitir e construir essa possibilidade, né? Que o planejamento das atividades seja construído, então, portanto, coletivamente. Isso é um instrumento fundamental, que a gente discuta dentro das nossas equipes quais são as atividades de cada servidor, e aí o planejamento coletivo ele é fundamental para isso, para essa construção ser feita de forma dialógica. Inclusive, como um importante feedback eu vou dar aqui, já que feedback é o próximo tema, falar para vocês que um instrumento que não tem a ver com a avaliação de desempenho anual, mas que seria interessante vocês se apropriarem e que eu creio que alguns já conhecem por terem servidores em estágio probatório, é o Plano de Trabalho Individual, o PTI, que a gente institui para os servidores que estão em estágio probatório, os servidores técnico-administrativos. Essa é uma das ferramentas possíveis que podem ser obtidas no site da Progep, mesmo para aqueles servidores aquelas equipes que não têm servidor em estágio probatório, esse plano de trabalho pode ser utilizado como uma forma de construção desse planejamento coletivo, por exemplo, já que na sua primeira parte ele tem as atividades do setor como um todo, a divisão por cargos e servidores, e só na segunda parte que é voltado para um servidor específico. Nada impede que, mesmo que vocês não tenham servidores em estágio probatório, que vocês possam ir até o site da Progep, depois eu posso no final indicar onde, e baixar esse formulário do PTI e usar. E aqueles que já conhecem podem aplicar o PTI não só para os servidores que estão em estágio probatório, mas também para os servidores que estão já depois do probatório já estão estáveis. Pode ser usado para toda a equipe, inclusive para si próprio como gestor. Então fica aqui uma dica para vocês. E aí, a gente achou muito importante falar sobre a questão do feedback, né? Em português o pessoal usa agora muito devolutiva. Eu prefiro ainda usar o feedback. Acho que é mais conhecido a palavra, né? Então a gente tem aí alguns pensamentos importantes para a gente discutir sobre a questão do feedback. Primeiro é considerar que a avaliação não pode ser um ajuste de contas. Eu vou agora me vingar daquele servidor que fez alguma coisa errada. Não é assim que funciona. Isso não é um processo avaliativo. Ajuste de contas não pode ser usado dentro da avaliação. E também não é uma listagem de falhas ou erros cometidos pelos servidores. Não é um mecanismo de punição. A avaliação é uma construção coletiva voltada para melhorias do servidor, da equipe e, consequentemente, da universidade. Então, se ela for um ajuste de contas, uma listagem de falhas e erros ou um mecanismo de punição, ela não vai atingir o seu objetivo de construir espaços democráticos e de planejamento coletivo. Consequentemente, a gente não vai atingir as melhorias que a gente deseja.
Então, justamente para evitar que esse instrumento não seja desviado dos seus principais objetivos, é que a gente tem o feedback, que é a prática devolutiva onde a chefia, o gestor, sinaliza para o servidor com a maior regularidade possível. E aí batemos de novo nessa tecla da regularidade, da continuidade, né? Assim como o ciclo avaliativo não é só o momento da avaliação, de preencher os formulários, mas também acompanhar todo o desenvolvimento do trabalho dos servidores da equipe ao longo do ano inteiro, o feedback é a mesma coisa, deverá ser regular o ano inteiro, deverá ser dado feedback aos seus servidores, né? Sinalizando pontos em que ele foi bem ou pontos em que ele precisa melhorar. Importante ressaltar que o feedback também não pode ser um puxão de orelhas, e sim uma conversa franca e direta sobre os avanços e dificuldades apresentados pelo servidor, né? Se a gente incorporar essa cultura do feedback ao cotidiano das equipes, os gestores vão conseguir aumentar a sua relação de confiança com os servidores, porque os servidores vão passar a entender o feedback não como um puxão de orelhas, e sim como uma possível correção de rumos, né? Uma busca para corrigir determinadas questões. E tem o feedback positivo também, né? Isso tudo estimula um maior investimento no desenvolvimento do servidor. O servidor fica mais envolvido no processo de trabalho. Consequentemente, ele vai entregar mais envolvimento, ele vai entregar mais atividades, ele vai se desenvolver melhor e vai atuar de forma mais consistente, né? Então, o feedback ele é chave, ele é o aspecto mais importante do processo avaliativo. O servidor obtém, a partir dele, uma possibilidade concreta de melhorar o seu desempenho. Se eu não recebo feedback do meu gestor, como eu vou saber se meu trabalho está sendo bem executado, né? Se eu não recebo feedback do gestor, como eu vou saber se aquilo que eu fiz em determinado momento do ano foi realmente um bom trabalho? Ou como é que eu vou corrigir os erros que possivelmente eu cometi ao longo do ano, se eu não recebo um feedback para poder tentar corrigir esses erros? Então é fundamental que o feedback aconteça. Aqui eu separei um print, eu espero que vocês estejam conseguindo ver nitidamente, de uma live que o governo fez no ano passado, que inclusive eu já estou deixando aqui na apresentação o link clicável do Ministério do Planejamento, sobre esse tema de feedback e escuta também. E eu achei interessante colocar porque ele dá um resumo bem interessante sobre os dois tipos principais de feedbacks que são realmente construtivos. Porque você tem o feedback negativo, que é aquele do puxão de orelha, né, da listagem de erros, que não é o que a gente quer, né? Então, basicamente, os que são construtivos são o positivo e o corretivo. No positivo, você vai relatar o comportamento que gerou o resultado positivo. Você deve ir além do elogio, só falar, valeu, muito bom o seu trabalho. É bom você especificar para a sua equipe o que foi bom, o que valeu, né? O que você está agradecendo pelo trabalho. Deixar isso claro, né? Como é que aquilo foi muito bem executado, que foi importante para a equipe, para a universidade, né? O feedback positivo ele tem essa questão da visão sistêmica, porque ele aponta os ganhos para o trabalho, para a equipe, para o órgão, demonstrando o valor de cada um no atingimento daqueles objetivos. E é importante que seja falado, né? Não deixar a rotina corrida tirar você e da sua equipe a oportunidade de reconhecer um bom comportamento. Isso gera engajamento, é importante que seja falado publicamente, inclusive, né? Inclusive, é importante que você dê feedback e receba também feedback da sua equipe. O feedback pode e deve ser horizontal. Você receber feedback também enquanto servidor e enquanto gestor. Como é que você está indo em termos de gestão daquela equipe? É importante você dar espaço para ouvir essas pessoas que estão na sua equipe, o que elas pensam da sua atuação enquanto gestor. E aí a gente vai ampliar ainda mais esses canais de participação, né? Reconhecer, então, o feedback positivo, ele reconhece, então, um comportamento que trouxe resultados positivos e que você quer que ele continue. E o corretivo? O corretivo você deve escolher um local reservado para falar com aquela pessoa. Aí você anota os pontos que deseja trazer para o feedback, escolhe um momento mais adequado. Nem sempre a pessoa está no momento bom para receber o feedback. É bom o gestor ter esse feeling para perceber qual é o momento dele chegar e conversar com esse servidor, com essa servidora. É importante focar no comportamento, ser específico, dizer, olha, determinado comportamento ou determinada atividade precisa ser alterada, não falar em termos de servidor em si, e sim na atividade, no comportamento. Descrever os impactos que aquilo
gera de negativo para o trabalho da equipe e da organização, e falar como é que você se sente em relação àquilo que pode gerar uma maior empatia, e escutar também e validar as emoções do outro, entender o que o outro, por que o outro chegou naqueles resultados, por que ele se desviou do que era esperado. É importante ter essa conexão na conversa. E fazer um acordo, tentar chegar a um acordo para uma mudança de comportamento, para uma mudança da forma como a atividade está sendo executada, que seja vantajoso para ambos e para a equipe. Então, o feedback corretivo está colocado para promover essa mudança de comportamento com base no diálogo. E aí, como eu falei, tem o link para a live do Ministério do Planejamento, que é muito interessante. Eu recomendo a todos que assistam quando puderem. Fala não só de feedback, também fala sobre escuta, fala sobre uma série de questões muito importantes. Aqui nesse momento a gente vai entrar em erros comuns que a gente percebe na avaliação. Não que todos os que estão listados aqui a gente veja na Unirio, tá? Mas são erros comuns em geral em avaliações, principalmente avaliações de desempenho. Um deles é o subjetivismo, que é você fazer uma avaliação baseada em aspectos puramente, excessivamente subjetivos. É claro que um pouco de subjetividade faz parte do processo, não estamos negando isso, mas o problema é quando ele é excessivamente subjetivo. Um outro problema é a unilateralidade, quando o gestor avalia o seu servidor ou servidora com base em critérios pessoais, unilaterais, e não nos fatores que estão definidos no formulário de avaliação. Outros erros comuns, você avaliar pelo centro, também chamado de tendência central, quando a chefia fica meio em cima do muro e aí resolve dar notas médias para a equipe. Então bota lá 7 para todo mundo, por exemplo, ou 8 para todo mundo, sem você perceber as nuances de desempenho entre os seus servidores. Avaliar pelo topo, que é o erro de perfeição, quando a chefia resolve, de uma certa forma parecido com avaliar pelo centro, né? Só que jogando a nota para cima, botando nota máxima para todo mundo. Isso é muito comum de acontecer na Unirio. A gente vem observando isso ao longo dos anos. É muito comum a gente pegar muitas avaliações, inclusive isso consta, essa análise consta nos nossos relatórios anuais da avaliação, muitas avaliações perfeitas, com servidores tirando 10 em tudo, né? O que a gente entende que é um pouco isso de avaliar pelo topo. Você desconsidera as especificidades, as nuances do desempenho ao fazer isso. Não é o ideal. A gente entende que servidores e servidoras perfeitas não existem. A gente está sempre buscando a melhoria. Efeitos de halo e Horn, né? Quando a chefia avalia o servidor de maneira superficial, com base num estereótipo, numa imagem que ela tenha do servidor ou em alguma característica específica, perdendo a riqueza de nuances do seu desempenho. Se ela avalia um ponto forte, é o efeito halo, né, que faz referência ao halo dos santinhos. E se ela avalia de maneira ao contrário, ela só se atém ao ponto negativo daquele servidor, é o efeito Horn, que é o chifre, né? Então também não é legal você cometer esse tipo de erro, você se deter em questões muito pontuais e a partir daquela questão você avaliar ou positivamente, ou só negativamente o servidor sem desconsiderar o todo do desempenho dele. E aí, mais uma vez, a gente volta à tecla da importância de acompanhar o servidor ao longo de todo o ano, o processo avaliativo durando o ano inteiro, e não apenas no momento da avaliação, ao final no momento do preenchimento dos formulários. Um outro erro também tem a ver com isso que eu acabei de falar, é a falha de memória, ou erro de recenticidade. Quando o gestor ele avalia o desempenho conforme os eventos mais recentes. E aí ele se esquece de considerar todo o período avaliativo. Então, o servidor, por exemplo, cometeu algum erro, fez alguma atividade que não teve um desempenho satisfatório, e aí, como ele está mais próximo dessa atividade do momento da avaliação, ela acaba tendo um peso maior na hora de fazer a avaliação desse servidor. O gestor se esquece de todo o desempenho dele do servidor ao longo do ano, que pode ter sido bom. De repente ele só foi ruim, só foi mal naquele momento. E aí aquilo ali tem um peso maior, o que não é correto, porque você está desconsiderando mais uma vez todo o processo avaliativo. Erro de primeira impressão. Quando a chefia também avalia com base na primeira impressão e acaba perdendo de vista o histórico do desempenho, que é parecido com o de recenticidade também. E aí, outros erros também comuns. Força do hábito, quando o gestor não considera as possíveis mudanças no comportamento dos servidores desde a última avaliação
E aí acaba lançando para a equipe as mesmas notas do período anterior, achando que a equipe se manteve estável, não houve mudanças, nem para pior nem para melhor dos servidores. Você está perdendo especificidades nos desempenhos da sua equipe. Obrigação administrativa, quando a chefia tem essa visão burocrática que eu falei lá no início, né, do processo, e aí dedica a ele atenção e tempo insuficiente, né? A avaliação é o ponto culminante do desempenho das nossas equipes. Não pode ser considerada como um processo meramente burocrático. Pelo contrário, é um processo fundamental. E erro de rotina ou de fadiga quando o gestor já está cansado de conversar com tantos servidores e organizar muitas avaliações. Sabe que na universidade tem muito gestor que tem equipes grandes. E não é ideal você fazer a avaliação individual de cada servidor da sua equipe, todas juntas de uma vez só, a não ser que ela seja feita de maneira coletiva, discutida coletivamente. Mas se você vai fazer ela de forma individualizada, vai sentar com cada servidor para fazer a avaliação, é ideal que não sejam feitas todas de uma vez só, para não gerar cansaço e, consequentemente, você ter maiores dificuldades de perceber as nuances do desempenho de cada servidor. E aí isso pode gerar um resultado falso na avaliação. Você pode acabar cometendo alguns dos outros erros que estão listados aí na apresentação. E por último, a negligência, né, que é tão ruim quanto os erros anteriores, que é você não realizar as avaliações dos gestores, por parte dos gestores, quando os gestores não realizam a avaliação dos seus servidores. A gente tem, infelizmente, casos de servidores que relatam para a gente que o gestor simplesmente não fez a avaliação. Isso é complicado porque é um instrumento institucional, tem base legal e é fundamental para a nossa melhoria. Então, não dá para que o gestor se negue a fazer a avaliação. Mesmo que ele ache que não traz resultados, traz sim. A construção de melhoria só é possível a partir da avaliação. Se você não senta com a sua equipe para avaliá-la, para discutir os resultados, para discutir os problemas e os avanços, você não consegue construir melhorias para a sua equipe e, consequentemente, para a universidade. E aí você também, ao não fazer a avaliação, você também não está dando um importante feedback no momento de culminância do ciclo avaliativo, quando o servidor está esperando aquele feedback pelo ano inteiro, ele não recebe o feedback. Então perde o gestor, que fica com uma visão defasada, perde os servidores, que ficam sem saber como estão se colocando, né? E perde a instituição, que não consegue construir equipes que fazem um planejamento coletivo e participativo, e a gente perde uma gestão que poderia ser democrática, deixa de ter uma gestão democrática. Em alguns casos, os gestores até realizam avaliação, mas não sentam com os seus servidores para discutir os resultados e propor melhorias. O ato burocrático de apenas preencher o formulário é só o ponto final do processo. É importante que o gestor sente com a equipe para discutir os resultados, aquilo que foi dificuldade, aquilo que não foi executado, e corrigir esses problemas e também valorizar aquilo que foram resultados positivos. Esse é que é o maior benefício do processo avaliativo, né? De buscar a melhoria do desempenho e produzir melhores resultados para a instituição. E aí a gente lista algumas soluções, né? No caso do subjetivismo, né? Que os critérios não sejam essencialmente subjetivos. Você deve avaliar o servidor a partir de critérios claros e previamente conhecidos pela equipe. A equipe deve entender e conhecer quais são esses critérios pelos quais ela está sendo avaliada. Unilateralidade, ou seja, quando o gestor for fazer o preenchimento da avaliação da sua equipe, ele deve se ater aos critérios do formulário, não imaginar dentro daqueles critérios alguns outros que ele achasse que deveria, porque aqueles formulários foram construídos de forma a abarcar a maior parte, toda a questão do desempenho do servidor. Para evitar o avaliar pelo centro ou avaliar pelo topo, é aquilo de avaliar de acordo com o desempenho real. Você precisa acompanhar ao longo do ano e destacar sempre os pontos positivos e negativos de cada um, de maneira construtiva no caso dos pontos negativos, com feedback construtivo, e o feedback positivo com os pontos positivos. O efeito do halo ou do Horn, que é você avaliar todo mundo para cima ou para baixo, né, a partir de uma característica específica, é você não fazer isso justamente olhando o desempenho como um todo. Para isso precisa acompanhar o ano inteiro. A questão da falha de memória ou da primeira impressão, é importante que o acompanhamento da equipe seja permanente, mais uma vez batemos nessa tecla, e não apenas no momento do preenchimento do formulário.
Sobre a questão da força do hábito, entender que os desempenhos podem variar ao longo dos anos. Então, mais uma vez, observar o desempenho e não ficar no hábito de sempre dar as mesmas notas. Sobre a questão da obrigação administrativa, compreender que a avaliação é um instrumento para melhoria e, por conseguinte, da instituição. Então, não é um ato meramente administrativo burocrático. Erro de rotina, eu já até falei, né, evitar fazer muitas avaliações no mesmo momento. Tem gente que tem 20 servidores, 30 ou até mais. Não fazer todas no mesmo momento, para você poder ter um tempo para descansar a mente, né, e não cometer erros na hora de fazer a avaliação dos próximos servidores. E a negligência, evitar ela, é valorizar o processo avaliativo, dar e receber feedback de forma permanente, preencher os formulários dentro do prazo, justificar as notas mais baixas dos servidores com exemplos concretos. Isso é muito importante. Na avaliação individual dos servidores da sua equipe, o gestor poderá vir a dar uma nota abaixo de 7 para alguns dos critérios do formulário. É importante que no espaço disponível para a justificativa, seja no formulário impresso para quem é servidor do HUGG, seja no sistema, existe um campo que é obrigatório para preenchimento quando essas notas forem mais baixas do que 7, esses critérios do formulário de avaliação. É importante que a chefia, ao resolver dar essa nota abaixo de 7, que seja uma nota realmente que condiza com a realidade do desempenho daquele servidor ao longo de todo o ano, e que ela seja justificada com casos concretos, exemplos concretos de por que você está dando aquela nota menor para o servidor. Por isso tem esse espaço do campo da justificativa que é tão importante de ser preenchido. Aqui alguns dados sobre a avaliação desse ano, básicos, né? O calendário, a gente está divulgando a avaliação desde o dia 6 de novembro, ela vai até o dia 8 de dezembro, então já estamos aí com alguns dias de avaliação. Nós percebemos, olhando no sistema, que poucas pessoas já fizeram as avaliações. Esperamos que agora com essa live a gente possa multiplicar os acessos lá no sistema. O pessoal do HUGG, a gente entende que deve já estar fazendo o preenchimento dos formulários para depois encaminhar para a gente, né? E aí temos os dois tipos de avaliação, infelizmente. No sistema da AD, que é um portal criado pela ADTIC, para acessar o formulário você vai no site da Progep, né, unirio.br/Progep, na coluna destaques, né, ou sistemas.unirio.br, na página de sistemas da Unirio, no ícone AD. E aí você tem dentro do sistema as etapas da pré-avaliação, da autoavaliação da chefia, da avaliação da gestão coletiva do trabalho, da avaliação do servidor pela chefia e da autoavaliação do servidor. Essas etapas da avaliação eu vou mostrar aqui rapidamente, mas elas estão mais detalhadas nos tutoriais. No final eu vou mostrar no site da Progep como acessar essas informações. Para o pessoal do HUGG, infelizmente, mais uma vez, a gente tem um problema com a árvore institucional do hospital dentro do SI, que é o sistema que alimenta a nossa avaliação, e, portanto, a gente não consegue, até pela questão das chefias que não estão registradas lá, pela questão dos servidores que são plantonistas, que acompanham as equipes nas enfermarias, por exemplo, a gente não consegue que os servidores do hospital ainda façam no sistema. Estamos na luta ao longo desses anos todos para que isso aconteça, mas ainda não é possível. Então, os servidores do hospital, gestores e equipe farão a avaliação pelo formulário impresso como de costume. Também está lá disponível no mesmo caminho que eu vou mostrar ao final da apresentação. E aí é preencher o formulário, enviar para o SAPT. E a gente, esse ano, assim como em 2022 e 2019, uma tentativa de ampliar a avaliação da gestão coletiva para mais servidores, que é uma avaliação que a gente entende como um formulário importantíssimo para a gente poder ter dados sobre como estão as equipes em toda a universidade. A gente disponibilizou mais uma vez no Google Forms para esses servidores do hospital, sejam chefias ou servidores avaliados, o acesso ao formulário da GCT, mas aí é separado, é no Google Forms. Aí eu vou mostrar isso também ao final da avaliação, da apresentação, perdão. Então, na pré-avaliação, a chefia vai realizar, antes de preencher a avaliação de desempenho, uma reunião com a equipe. E aí, mais uma vez, a importância da construção coletiva, né, do processo de trabalho dentro dos setores.
onde a gente vai discutir as características do trabalho ao longo do ano, vai levantar as dificuldades, as principais dificuldades e desafios, o que foi possível avançar, né? E as possíveis melhorias que podem ser trazidas para o ano seguinte, né? E após essa reunião, com base nessas informações, a chefia lá no sistema, né, isso só vale para servidores que vão entrar no sistema, a HUGG nesse caso não participa, as chefias vão entrar no sistema e vão responder inicialmente as perguntas da pré-avaliação, indicando os servidores que participaram da reunião anterior. Para cada pergunta, podem ser assinaladas mais de uma opção, com exceção da questão de número 1. Depois, os gestores vão passar para o próximo formulário no sistema, que é a autoavaliação das chefias, onde temos vários critérios como visão institucional, planejamento e gestão de recursos, negociação, liderança de equipe, relações interpessoais, reconhecimento, acompanhamento e feedback, normas, comunicação, tratamento de conflitos, onde os próprios gestores vão se autoavaliar enquanto gestores e não enquanto servidores. Tá? É importantíssimo que nesse formulário os gestores se sintam à vontade para fazerem uma avaliação efetivamente real do que são como gestores. A gente também encontra nesse formulário, ao longo dos anos, muitos gestores se autoavaliando de maneira perfeita ou quase perfeita. É importante que a gente reconheça, enquanto gestores, as nossas dificuldades e que isso seja assinalado no formulário, para a gente poder entender onde a gente precisa melhorar e buscar essas melhorias. Depois, o gestor vai entrar na avaliação da gestão coletiva do trabalho, e aí o gestor vai preencher a avaliação da gestão coletiva do trabalho através desses itens. Importante ressaltar que a avaliação da gestão coletiva do trabalho ela é um instrumento que permite o levantamento de dados, e a gente faz esse tratamento de dados da avaliação da gestão coletiva todo ano, junto com uma parceria com o projeto de pesquisa que a gente tem com o Departamento de Métodos Quantitativos, na figura do professor Felipe Ribeiro. Então, todo ano a gente quantifica esses dados, trata esses dados e transforma eles em gráficos e faz análises com base nesses gráficos a partir desses dados da gestão coletiva. Então, é muito importante que ela seja preenchida da maneira mais precisa possível. Tanto o servidor avaliado quanto o gestor vai preencher a gestão coletiva. A gestão coletiva está dividida em grandes fatores, que são atribuições do setor, tarefas e pessoal, planejamento do trabalho, desenvolvimento do trabalho, participação, melhorias e inovação e condições de trabalho. Então, em cada um desses fatores, existem subfatores, 4 em cada um, onde você deve responder nunca, algumas vezes, nunca, esqueci agora quais são os critérios. Lu, me ajuda aí, por favor. Nunca, poucas vezes, muitas vezes e sempre. Obrigado, Lu. Deu branco. Então, nunca, poucas vezes, muitas vezes e sempre. Vocês vão preencher para cada um desses fatores. E aí, ao final, existe esse campo aí para o servidor, tanto o gestor quanto o servidor que vai ser avaliado, colocar sugestões a respeito da AGCT, da avaliação da gestão do trabalho, coletiva do trabalho. E aí nós depois caímos, enquanto gestores, no sistema, na avaliação individual. E aí, uma questão importante, se você for um gestor docente, você terá apenas a avaliação da sua equipe. Vai aparecer a opção avaliar servidores da equipe. E aí você vai ter uma listagem de todos os servidores da sua equipe nesse momento. Se você for um servidor, gestor, que é técnico-administrativo, você vai ter 2 opções nesse momento, que é a sua autoavaliação enquanto servidor, aí não mais como gestor, e a avaliação dos servidores da equipe. Tá? Então, na avaliação individual, os servidores vão ser avaliados com critérios de muito bom, bom, regular e ruim, de acordo com esses fatores que estão aí: assiduidade e pontualidade, compromisso com a qualidade, conhecimento, cooperação e desenvolvimento, iniciativa, organização e planejamento, produtividade e eficiência, responsabilidade, relacionamento interpessoal. Então, mais uma vez, se for docente, não vai se autoavaliar nesse momento. Vai se autoavaliar só como gestor, não como servidor. Se for servidor, gestor técnico-administrativo, vai se avaliar
se autoavaliar também. Vai avaliar a sua equipe nesses 9 critérios, de acordo com as opções muito bom, bom, regular e ruim, e vai se autoavaliar também com as mesmas opções. E aí, aquilo que eu falei em algum momento antes, se você, o gestor, avaliar algum servidor com nota abaixo de 7, deverá justificar obrigatoriamente no sistema no campo apropriado que aparece na próxima página após você fazer a avaliação do servidor. Então você vai avaliar um a um os seus servidores e quando você passar para a página seguinte, você vai ter lá o campo da justificativa. Você não vai conseguir avançar no preenchimento do sistema se você não fizer a justificativa, o preenchimento da justificativa. E é mais uma vez importante citar casos concretos que justifiquem aquela nota abaixo de 7. O servidor avaliado ele só vai conseguir acessar a autoavaliação dele após a chefia ter preenchido a avaliação de desempenho dele. Então, se um servidor da sua equipe entrar antes de você fazer a avaliação dele, vai aparecer a mensagem: sua chefia ainda não fez a sua avaliação. Então, esse é o momento do servidor também sinalizar isso para o seu chefe, que o prazo está se esvaindo e o chefe ainda não fez a avaliação, porque ele só vai conseguir fazer a autoavaliação dele se o chefe fizer primeiro, que é a chefia que dá a partida no processo. E o servidor avaliado ele vai preencher apenas 2 formulários, a sua autoavaliação e a avaliação da gestão coletiva do trabalho, afinal de contas ele também participa dessa gestão do setor. O cálculo final da avaliação de desempenho do servidor avaliado é feito automaticamente pelo sistema. Então, quando a chefia fizer o preenchimento, o servidor, pelo menos em teoria, receberá um e-mail avisando que foi feita a avaliação. Isso às vezes funciona, às vezes não, devido à instabilidade do sistema. O servidor vai lá e vai entrar, vai preencher a GCT, né, a gestão coletiva, e vai preencher a sua autoavaliação. E aí, quando ele acabar de preencher a sua autoavaliação, na tela seguinte vai aparecer já o cálculo final, fazendo a média simples do desempenho dele. E aí ele vai saber se ele obteve direito ou não à progressão por mérito profissional, se ele teve a média igual ou superior a 7, de acordo com a Lei 11.091, de 2005, que é o nosso PCC-TAI, que é o Plano de Carreira dos Técnicos. Resultados e relatórios da avaliação, né? Assim como a gente vem falando da importância do ciclo avaliativo, de você acompanhar o desempenho como um todo, é importante também acompanhar os resultados desse ciclo, né? Através das análises, das leituras dos relatórios. Então, findado o processo de avaliação, esperamos que a equipe e os trabalhadores tenham consciência da importância do seu trabalho no setor, a importância do seu próprio trabalho como gestor, do trabalho de cada um dos servidores e do trabalho da equipe como um todo, dos pontos fortes e fracos que a equipe e cada servidor individualmente e o gestor demonstraram naquele ano, aquilo que carece de melhoria e aquilo que planejaram para o ano seguinte, com o intuito de melhorar os processos. Então a gente destaca aqui como ferramentas de trabalho para a gestão, né, a avaliação do trabalho da equipe, através da pré-avaliação, que é promovida pelo gestor e pela equipe. A pré-avaliação, que é o momento inicial no sistema, ela é um momento importante para você pensar nessas questões de dificuldades, o que foi difícil, o que foi possível avançar e construir propostas de melhorias para o ano seguinte. A autoavaliação da gestão é outro instrumento importante para o gestor, porque ele vai se autoavaliar enquanto gestor, o que ele precisa melhorar para ele poder ter uma gestão melhor dentro da equipe dele. O relatório anual da avaliação da gestão coletiva do trabalho, que na verdade está inserido dentro do relatório anual que o SAAPT divulga todo ano seguinte, referente à avaliação do ano anterior, que eu vou mostrar agora no final da apresentação, porque nesse relatório a gente destaca todos os dados de todos os formulários avaliativos que vocês preencheram, inclusive sobre o hospital mesmo, tendo sido formulários impressos, né? Então é um relatório muito rico de dados, e as avaliações individuais dos servidores. Também é um momento importante para a gente pensar nas dificuldades, nos avanços e na construção de melhorias. Ficou alguma dúvida? Muito obrigado pela presença. Os nossos contatos estão aí. O telefone está só para constar, porque, como vocês sabem, a Unirio está sem telefones, né? A maior parte dos telefones não funciona no momento. Está aí registrado. O nosso e-mail, o nosso principal canal atualmente de contato, projep.sapt@unirio.br, e o canal do setor no YouTube é o Projep Sapt. Vou fechar a apresentação. Voltar para... Rodrigo, a Andréia levantou a mão. Sim. Não, André.
Bom dia, colegas. Primeiro, Rodrigo, super boa. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Tá com barulho bom, tá com ruído, Andréia. Tá com ruído, né? Tá. Mas dá para ouvir você falando. Eu queria registrar que eu achei muito boa a reunião. Rodrigo, se você puder desligar o seu microfone, acho que vai diminuir o ruído. Acho que agora foi. Obrigada. Primeiro, assim, eu trabalho com avaliação, mas avaliação escolar, né? Formação de professores, avaliação. Achei a apresentação muito boa. Você tocou em pontos que, embora a gente está trabalhando com isso na formação de professores, acaba não fazendo muitas vezes talvez, né, pela corrida do que é o trabalho da gente. A gente acaba não fazendo coisas que são fundamentais, que você destacou aí, como uma reunião coletiva de planejamento de trabalho e também, na minha avaliação, é super importante fazer uma avaliação coletiva do trabalho que a gente está fazendo sempre. Eu até acabo fazendo um pouco isso, mas muito individual, escutando os servidores, que são poucos na escola, individualmente. Eu queria só observar duas coisas que você falou, porque eu sei que uma delas, inclusive, me atinge, né? Que é essa questão da nota 10 para todo mundo. No campo da avaliação, o que a gente trabalha muito na formação de professores é a avaliação tendo como parâmetro a própria pessoa, a avaliação como parâmetro o sujeito, né, e não a equipe. Então, você tenta avaliar com os estudantes sempre onde que eles estão, o que precisa corrigir naquilo que eles estão, porque você é professor, você tem uma leitura diferente da leitura dos estudantes sobre o seu trabalho, né? E isso é importante indicar. Então, a gente trabalha muito com avaliação por parecer. Óbvio que eu não estou propondo aqui que a gente vai escrever um parecer de cada um dos nossos servidores, que seria um negócio que vai piorar, né, a demanda que a gente tem de trabalho. Mas o que eu quero falar para você e trocar, né, como ideia, não é que isso vai mudar, nem que eu estou aqui fazendo uma crítica, eu reconheço, né, e não compreendo nenhum trabalho que seja sem avaliação. Mas a nossa discussão no campo da avaliação é a associação da avaliação a uma nota, porque a nota acaba gerando parâmetros que são desleais. Eu estou falando assim em relação à capacidade que cada um tem para fazer isso ou aquilo. Então, por exemplo, eu preciso no meu setor de gente que seja boa em responder e-mail, que tem uma linguagem objetiva, né, na resposta do e-mail, que sabe escrever bem, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas eu também preciso da minha equipe, e nem sempre a pessoa que faz isso é a pessoa que tem a paciência de ficar escutando o problema de cada um, que nosso setor sempre acontece, né? Que são os problemas intermináveis e individuais de cada um para poder ajudar. O que eu quero dizer assim, nós temos nas equipes pessoas com habilidades muito diferentes. E a avaliação, quando ela vem com a nota, é como se a gente quisesse fazer todo mundo se enquadrar num perfil de servidor que, primeiro, não é real, e, segundo, não precisa ser real, porque qualquer agrupamento, né, humano, de pessoas, vai ter quem sabe fazer mais uma coisa, quem sabe fazer mais outra. E quando a avaliação tem esses parâmetros, né, mais gerais, ela acaba, se ela exige nota, ela acaba exigindo isso. Eu vou tentar resumir para não levar muito tempo da reunião. O que eu acho assim, é que eu acabo botando uma nota só para todo mundo, né, que eu sei que está errado, nesse sentido da avaliação da classificação, que é a nota. Mas existe uma outra avaliação que é mais importante que essa, que é a gente entender que o setor tem uma finalidade. Por exemplo, a Secretaria da Escola de Educação tem uma finalidade. Se ele estiver cumprindo essa finalidade com as diferentes habilidades que os servidores têm, tá bom. A gente não pode fazer alguma coisa para melhorar? Sempre pode fazer, você destacou isso na tua apresentação, né? Reconhecer as nossas dificuldades, tentar fazer um acordo coletivo de como a gente pode melhorar nessas dificuldades, mas isso é coletivo mesmo, e não individual. Então, só para explicar, né,
para quem está lidando com isso, eu sei o quanto é ruim quando pega essas avaliações que não dizem nada, né, que é a nota final tudo igual para todo mundo, mas explicar que como a nota não consegue expressar isso, que é esse trabalho coletivo e esse desempenho de cada um. Então, aquele servidor que tem mais dificuldade nisso, ele vai crescendo mas ele não vai chegar igual a um outro servidor que tem uma habilidade diferente para aquilo que está fazendo. E aí a nota acaba sendo uma coisa mais redutora e homogeneizadora. A nota, uma coisa é a avaliação, outra coisa é a nota. Então, acho que um pouco das nossas dificuldades está que a gente tem que dar a nota. Né? E isso não é só aqui na universidade, isso é nas escolas também. Então, quando a gente consegue mudar para parecer, né, mudar para outros tipos de relatório descritivo do que faz e tal, acaba sendo melhor. Né? Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar bem objetiva, assim, aquele formulário, por exemplo, que você mostrou aí, que é da avaliação do setor, né? Nunca, pouco, muito pouco. Tem como a gente retirar, como a gente faz no Google, né, antes de preencher, imprimir os pontos que vão estar no formulário, para poder discutir, porque eu acho que uma das coisas que eu mais acho importante eles vão fazer coletivamente. Então, que eu possa discutir com a equipe coletivamente como que a gente vai se avaliar, e aí botar uma resposta que seja coletiva. Tem como eu extrair esse formulário e fazer. E a outra coisa que eu ia sugerir, aí é para a universidade pensar, discutir, né, nos diferentes fóruns, aí, ver se é possível, é que essas avaliações não fossem individuais, que o gestor pudesse ter porque cada equipe é diferente da outra. Então, o gestor, junto com a sua equipe, poderia ter uma opção. Nós vamos fazer a avaliação coletivamente e mandar um formulário de avaliação coletiva, né, sobre cada um e sobre o funcionamento do setor e sobre a chefia, porque eu acho que os funcionários também nos avaliam, né? Então, que a gente pudesse fazer isso coletivamente, aí você vai ter uma redução do tempo de trabalho nisso, né? E uma facilidade também para a compilação, então, do setor. Ou, enfim, mas isso é para vocês pensarem, não tenho certeza que isso é muito polêmico. Então, só saber se tem como tirar o formulário, tá? Antes de preencher no sistema, para poder fazer essa discussão coletiva. Obrigada. Bom, vamos lá. Obrigado, professor André. Essa questão das notas realmente é um desafio muito grande, você associar desempenho a um número, né? Realmente é bem complicado você fazer essa correlação. E essa reflexão que você trouxe aqui realmente é algo que eu acho que perpassa a cabeça de todos nós que somos gestores, essa dificuldade de atrelar. Mas, infelizmente, a gente está restrito pela legislação, né? Então, a gente tem que se ater a esse tipo de avaliação que trabalha com esse tipo de nota, né? É um desafio, realmente. Eu acho que cabe ao gestor tentar se desenvolver nesse sentido, de perceber essas nuances, né, que permitam ele a fazer a avaliação diferenciada da equipe, percebendo, como você falou, das características diferenciadas da equipe, né, mas que todos têm um excelente desempenho, então por isso que você acaba dando a mesma nota para todos, né. É uma possível abordagem, mas seria interessante que a nota refletisse também as dificuldades que aqueles servidores têm. Então, é uma questão que eu penso que seria importante. E sobre o formulário da avaliação da gestão coletiva, é sim possível a gente, no relatório anual, que a gente sempre divulga no ano seguinte, a avaliação, a gente divulga na parte referente à gestão coletiva, a gente divulga as grandes unidades da universidade, que são as pró-reitorias, né, os centros e o hospital. Mas é possível sim a gente extrair de locais específicos essa gestão coletiva e fornecer para a equipe. A gente gera num programa e consegue extrair esses gráficos e esses dados também individualizados por equipes. E seria importante realmente eles serem utilizados para trabalhar na construção dessas melhorias. Não sei se respondi a sua dúvida, professora. Eu vou só complementar o que eu estava escrevendo na sala, e a dúvida não eu acho que é importante o que você falou, você tem acesso anterior, né, e depois que fez tem acesso também. Mas eu estou me referindo agora antes de fazer.
antes de eu entrar no sistema aqui e preencher essa avaliação desse ano, eu quero só tirar em vez de ter que fazer print, cola no Word, depois imprime, tem como eu ter uma cópia dela sem preencher, do total da avaliação? Antes de eu preencher, porque eu vou fazer uma reunião coletiva, fazer isso com o coletivo e depois eu vou preencher. Sim, o formulário de avaliação do servidor, que é o formulário de avaliação individual, aí não a pré-avaliação, não a gestão coletiva, não a autoavaliação do gestor, mas o formulário de avaliação do servidor, que é o individual, ele é igual ao o formulário que o pessoal do hospital usa. Então, você pode utilizar o formulário do hospital, por exemplo, para fazer à mão, se você preferir. Entendeu? E a avaliação coletiva do setor tem? Vou tirar? Tem como a gente enviar, se você precisar, tá, a gente pode enviar o formulário vazio, né? Que você isso. Obrigada, tá? Fora do sistema, né? Sim. Que próxima pessoa que levantou a mão, acho que é Cláudia, né? Sim. Bom dia. Muito obrigada, Rodrigo, pela apresentação. Eu parabenizo, né, você, a equipe e também a nova reitoria por esse esforço de tentativa, né, de um aperfeiçoamento da estrutura. Agora, eu vou apresentar aqui uma dúvida que eu tenho, que é uma dificuldade. Tem alguém com som aberto. Cláudia, só um minutinho, a Progep SAPT, tá? Isso, fechou. Obrigada. Obrigada. Aliviou. Tem uma dificuldade que eu tenho sentido na área da história, no que diz respeito à avaliação dos servidores técnico-administrativos, que é a busca que eu já fiz em vários instrumentos sobre as atribuições desses servidores por setores. Por exemplo, como eu posso avaliar se o servidor do Departamento de História e, por exemplo, da Escola de História estão cumprindo com as suas atribuições, se eu não identifico na Unirio quais são as atribuições de cada servidor por setor. Pode parecer algo muito descabido, né, ou desnecessário, mas, por exemplo, quando há conflitos de compreensão sobre quais as atribuições de cada setor, e um setor transfere para outro a atribuição. Como é que eu vou avaliar se a minha secretária, por exemplo, no departamento, está cumprindo as atribuições dela, se eu não sei exatamente quais as atribuições de um servidor de um departamento, quais as atribuições de um servidor de uma escola, por exemplo, ou de um servidor do PPGH. Mas o PPGH é mais fácil, porque existe o regulamento do programa, e no regulamento tem as atribuições, por exemplo, da secretaria, que é executada pelo servidor técnico administrativo. Mas nesses outros setores mais orgânicos não temos. Então, é uma solicitação para que talvez se pense um pouco mais e se reelabore, até porque, até olhando o Estatuto da Unirio de 2018, o artigo referente aos servidores técnico-administrativos não tem nada. Só diz quem são. São as pessoas que são desse setor e pronto. E eu não encontro nenhum outro lugar nessas atribuições. Então, isso às vezes dificulta na hora de a gente avaliar, tá? É basicamente isso. Obrigada. Obrigado, então, sobre as atribuições dos servidores, o que nós tínhamos, pelo menos até um tempo atrás, eram as atribuições de cada cargo que havia no PCCETAI, no Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação. Essas atribuições eram por cargo, mas sem se ater diretamente aos locais de lotação. E depois de um tempo, se não me engano, no governo Temer, esse documento ele foi revogado porque, segundo o Ministério na época, iam se criar novas atribuições. E aí a gente está no limbo agora, porque com essa revogação, as atribuições que constam para cada cargo do PCCETAI
não estão mais, entre aspas, valendo, e, portanto, o que está valendo é do plano de carreira anterior, que é o PUCRIS, que é de 1987. Que, por exemplo, o meu cargo, que é técnico de ações educacionais, salvo engano, nem existia lá. Então, a gente tem essa questão ainda no limbo. O governo, por algum motivo, nessas mudanças de gestão dos últimos governos, parou essa discussão. E a gente espera que isso retorne. Mas, de qualquer forma, a descrição que havia do PCCTA e dos cargos já pode ser, eu acredito, um ponto de partida para as atribuições de cada cargo. Então, você tem lá administrador, assistente de administração, técnicos educacionais e todas as atribuições gerais, genéricas, para cada cargo. Especificamente, as atribuições voltadas para cada local, creio que demandaria um mapeamento das atribuições, dos processos, melhor dizendo, dentro de cada espaço da universidade. E aí o mapeamento dos processos é algo que é muito grande e demanda um esforço coletivo de toda a universidade para ser feito. Não só a Progep sozinha conseguiria fazer esse levantamento de cada local, quais são as atribuições de cada local, e aí entender quais os cargos que são necessários ali, e aí fazer também o dimensionamento da força de trabalho para que dê conta daquelas atividades que estão ali, ver quantos servidores precisam estar ali, se está faltando, se tem gente demais, enfim. Tudo isso, o mapeamento dos processos e o dimensionamento da força de trabalho é um procedimento que realmente precisa de um esforço coletivo de toda a comunidade universitária para a gente levar isso adiante. Tá, entendi. Agora, talvez não precisasse isso tudo, né? Por exemplo, no caso desse outro material que você mencionou, que é mais geral, eu acessei até como se fosse um PDF, um PowerPoint. É muito amplo, não tem relação com a questão prática. E é nesse ato que a gente fica com dificuldade de, por exemplo, ajudar os nossos servidores a entenderem, por exemplo, quais as atribuições deles de acordo com o setor. Eu acho que não precisaria, talvez, esse mapeamento tão completo se na verdade, a gente só tivesse a explicitação. As escolas competem isso, isso e isso. Aos servidores da escola compete isso, isso e isso. Ao departamento compete isso, isso. Aos servidores do departamento compete isso, isso e isso. Porque o estatuto fala das grandes estruturas. A gente não precisa ver algo tão pontual, mas o que se compreende como atribuição de servidor técnico administrativo dessas grandes estruturas? É muito simples. Só que essa ausência dificulta o trabalho e o andamento. Precisa realmente detalhar mais isso, sabe também construir isso internamente em cada local, e depois levar para um fórum de discussão, fazer essa troca. Aí tem que ser a iniciativa da instituição, porque qual é a legitimidade, né, que a gente vai ter para discutir qualquer coisa e propor qualquer coisa, que aí pode ser visto até como assédio. Né? Oi, gente. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Rodrigo, Luciana e toda a equipe pela apresentação, né, pela iniciativa de trazer esse esclarecimento. Eu sou nova na gestão, então para mim foi ótimo, excelente ouvir vocês, né? Algumas coisas a gente acaba fazendo no automático e ouvir a equipe, né, que está estudando e à frente de todo esse trabalho é muito importante, muito esclarecedor. Bom, eu estou na diretoria de pós-graduação e lá a gente tem um funcionamento, eu tenho 20 servidores, né? E é um funcionamento diferenciado, porque esses servidores, a maior parte deles, estão em secretaria acadêmica de programa de pós-graduação. Então, eu gostaria de confirmar com vocês se a informação que eu recebi sobre a dinâmica está correta. Eu que farei todo o preenchimento pelo sistema, né? Então, a pré-avaliação, inclusive, eu posso me reunir com toda a equipe, não tem problema, mas eu compreendo que a avaliação individual será feita no local de exercício desse servidor, certo? E aí, ou eles vão receber essa planilha, ou, né, até agradeço a solicitação da professora Andréia, eu ia fazer a mesma, por isso que eu já tinha ido lá no sistema buscar, ou eles terão que ter uma planilha impressa para poder preencher e me retornar para que eu preencha no sistema a avaliação individual. Ou eu faço uma reunião com cada
digamos, chefia imediata, que eles não chegam a ser chefia imediata, porque eles não são subordinados a mim, né? Então, assim, setor, né? Então, eu fiquei um pouco com essas dúvidas de qual seria a dinâmica correta, o que vocês aconselham a fazer para que a gente tenha, assim, né, a avaliação mais fidedigna das atividades que são realizadas mesmo pelos servidores. Perfeito, Mariana. Essa dúvida realmente é importante trazer. No caso da diretoria de pós-graduação, é mais ou menos o que você relatou mesmo, que a gente costuma conversar com as equipes e com os gestores ao longo dos anos na avaliação. O preenchimento no sistema, quem vai fazer é você, por ser a chefe realmente oficial, porque o CI, que é o sistema que alimenta o portal de avaliação, ele trabalha com dados oficiais, né? Então é você que fará o preenchimento de todos os formulários que a gente apresentou aqui. Porém, a avaliação, até como para se coadunar com o que a gente defende, né, ser real, o desempenho real ao longo do ciclo avaliativo, ela deverá ser realmente feita pela pessoa, pelo coordenador da pós, né, no caso, que acompanha o servidor naquele local. E aí, de alguma forma, ele repassar esses dados para que você possa fazer o preenchimento. Agora, nada impede também que seja feita uma grande reunião com todos participando, os servidores, os coordenadores de pós, você, enfim, é viável, se for viável, né? Seria interessante. Olha, também. Desculpa, pelo espaço de tempo e todas as agendas que eu conheço, vai ser muito difícil reunir todos, né? Eu acho que, de repente, para pré-avaliação, eu consigo um número bom para avaliação, né? Mas acho que com os coordenadores, não. Mas eles recebem essa avaliação individual? Não, né? Luciano já está ali falando. Aquilo que a gente falou para a professora Andréia, né, no caso, o formulário pode ser utilizado como formulário do hospital, por exemplo. Certo, eu vou enviar para eles, então. Eu vou mostrar aqui no final como acessar os dados da avaliação. Tá bom. Tá bem, pessoal. Obrigada. Agradeço também a professora Cláudia e a André, que trouxeram reflexões bem importantes. Gostei de ouvi-las. Professor Zeca. Bom dia para todos, todas, todes. Eu quero agradecer o belo trabalho que foi feito. Eu, na realidade, tenho algumas dúvidas, mas eu gostaria de fazer uma breve análise sobre uma certa contradição que eu senti nesse processo de avaliação, porque é uma nova gestão que propõe o processo participativo, que eu acho fantástico, que eu acho muito importante, mas nós estamos vindo de uma gestão extremamente autoritária e uma dificuldade muito grande no setor não só de servidores, como de materiais de trabalho, falta de computadores, enfim. Então, eu acho assim, um certo paradoxo a gente tentar fazer uma avaliação como se tudo estivesse correndo maravilhosamente bem, né? E a gente está percebendo que estamos numa era, realmente, num momento muito difícil, embora com muito boa vontade, com muita esperança e com muita confiança na nova administração. Mas eu acho que, eu percebo que aí há uma certa transição entre um processo autoritário de avaliação e um processo de vamos dizer, coletivo, de averiguação do que what's going on, o que está acontecendo na universidade, né? Em termos de cada servidor poder ser avaliado. Então, eu acho que tanto a fala da Andréia, como da Cláudia, como da Mariana, me parecem contemplar de alguma maneira esse desejo de perceber essa precariedade, né, na vida do servidor, que de alguma maneira é a precariedade da vida acadêmica também, a falta de elementos, a falta de... Por exemplo, no CLA, eu sou decano, para quem não sabe, decano do CLA, nos faltam 6 funcionários. Então, quer dizer, os outros funcionários, eles estão suprindo a falta desses 6 de alguma maneira. Então, quer dizer, é um processo de avaliação que é complexo. Eu tenho uma funcionária que mora em Bangu e já tem 50 e poucos anos. Então, eu não posso avaliar ela da mesma maneira que eu avalio uma pessoa que mora aqui perto, enfim. Então, são critérios que eu tenho que ter diferenciados para cada servidor, né?
Eu acho que a questão das notas, realmente, a meu ver, é um processo muito autoritário e muito ligado a uma sociedade capitalista competitiva que, vamos dizer, estimula a competição entre servidores e não a colaboração, né? E chama atenção até para, como eu também sou ligado na parte gráfica e na parte visual, tem até uma socióloga que criou a sociologia da imagem, é uma boliviana, que ela fala a importância da imagem, né? Muitas vezes a gente fala uma coisa, mas a imagem é outra. A primeira imagem foi de uma pessoa subindo uma escada, e dá uma certa dimensão do individualismo dentro do setor público, né? Quer dizer, como se tivesse o carreirista subindo, quer dizer, a coisa da competição. Naturalmente vocês colocaram essa imagem, que acharam bonita e tal, mas eu acho interessante a gente perceber isso. Não vou me estender mais, mas eu quero corroborar a opinião das minhas colegas aqui, que falaram anteriormente, mas eu sinto isso, que esse formulário, embora esteja muito completo, mas ele está completo demais para o momento, porque a gente está vivendo um momento de muita precariedade dentro dos setores. Eu não sei se os outros setores estão indo às mil maravilhas. A gente está indo bem, mas com muita dificuldade, devido principalmente à falta de servidores. Então, eu me sentiria muito mal de dar uma nota baixa, mais baixa para um do que para o outro. Então, a tendência seria essa, dar a mesma nota para todos, e, claro, na avaliação eu vou comentando o que A faz, o que B faz, o que C faz, o que deixou de fazer e tal e tal. Mas eu acho isso, apenas isso. Muito obrigado pela oportunidade de dividir aqui o meu pensamento com vocês. Imagina, professor, muito obrigado pelas considerações. Essa questão da precariedade a gente vivencia, eu acredito que em todos os espaços da universidade pública, né? Não só no Rio. Mas por isso que lá no início a gente até colocou, né? E o próprio decreto que fala sobre a avaliação dos técnicos, né, sobre a avaliação dos servidores, ele precisa considerar as condições de trabalho. Você não pode exigir, como você mesmo colocou aí de exemplo, aí, o servidor que está uma longa distância, não tem o transporte fornecido pela universidade, por exemplo, ou servidores que precisam desempenhar um papel importante em alguma atividade que necessita de um computador, e aí a pessoa nem o computador possui, ou o computador mal funciona, por exemplo. Você não tem como fazer uma avaliação exigindo aquele desempenho esperado se a pessoa não tem as mínimas condições. Então, a sua reflexão é importante nesse sentido mesmo. A própria legislação, a gente sempre bate nessa tecla, todo ano a gente sempre fala sobre essa legislação por isso, para que não se desconsiderem as condições. E é isso, é um novo momento, a gente espera que a gente esteja colaborando para construir uma realidade melhor lá na frente. E sobre a figura que você mencionou, a gente vai depois repensar desse retiro para não gerar essa impressão errada. Mas é isso. Aí alguém levantou a mão. Foi? Lúcia, da Escola de Letras. Gente, bom dia a todos e todas. Olha, Rodrigo, muito obrigada pela apresentação, adorei, assim, perceber, né, o tipo de concepção, né, que está por trás desse trabalho de vocês. Parabéns a você e a equipe. Eu tenho um caso muito particular, minha Escola de Letras é uma escola pequena, e eu tenho apenas um técnico em assuntos educacionais, né? E não tenho técnicos em administração. Acaba que há um desvio de função, né? Ou seja, do trabalho de técnico e administração para o técnico em assuntos educacionais, né? Quer dizer, eu mesma sou diretora e sou chefe de departamento. Então, assim, são funções que vão sendo acumuladas, sobreposições, né? E
uma coisa que eu também corroboro, né, a observação da professora Cláudia, ou seja, de que, de fato, não há uma clareza na especificação das funções, sobretudo de técnicos em assuntos educacionais, né? Realmente eu nunca consegui achar, né? Ou seja, então a avaliação, né, nesse caso, com esse desvio de função, né, e com essa não especificação objetiva do trabalho dos técnicos de ação, ou seja, então a minha avaliação ela é complicada nesse sentido, né, ela já é precária no sentido de que, enfim, eu estou avaliando um servidor que tem outras funções que não só a que compete especificamente a função dele, né? Porque ele acaba tendo que fazer uma série de outras coisas, eu mesma, atendimento de secretaria aos estudantes, né? Enfim, eu acho que isso não é uma realidade só minha, né? De muitas pessoas que estão na gestão, mas assim, então, só para considerar isso na minha avaliação. Tá certo? Ou seja, já pedi outro servidor, já tem um tempo, mas estou esperando, enfim, quem sabe no próximo ano. Obrigado pelas considerações. Só para esclarecer, no caso, quando você fala técnico administrativo, seria o assistente em administração. E o técnico em assuntos educacionais seria o outro cargo. Isso. Uma reflexão que a gente costuma fazer muito é que, por exemplo, eu sou TAI também, eu sou técnico em assuntos educacionais. E é claro que o foco da minha atividade lá no SAAPT é a parte pedagógica, né, da questão da avaliação, estágio probatório, enfim, plano de trabalho. Porém, eu não deixo de realizar atividades que são, vou dizer, mais comum, burocráticas, né, despachos, memorandos, relatórios, questões que são pertencentes a toda a categoria dos técnicos, na verdade, né? Todo mundo, de uma certa forma, trabalha com esses dados. A questão é o foco da atividade. Naturalmente, eu sou, pela realidade do serviço lá no SAAPT, eu sou, mesmo que eu não fosse o gestor da equipe, no momento eu sou, mas mesmo que eu não fosse, eu faria as mesmas atividades que eu venho fazendo, que tem algumas que são de cunho mais voltado para o assistente de administração, tem, mas faz parte do trabalho, está acoplado, ele não pode se desacoplar, né? Então, nesse caso, eu não entendo que seria um desvio de função, desde que o foco da atividade seja a parte pedagógica, no caso do TAI, né? O foco fosse do TAI. No caso especificamente do TAI, inclusive, provavelmente você não pegou esse momento, que você falou que entrou mais recentemente na universidade, não? Quem? Eu? Não, eu em 2013. Tá. Então, a gente fez lá atrás, em 2015, 2016, por aí, 2015, 2016, a gente fez um encontro com os servidores TAIs, os técnicos de assuntos educacionais, não TAI categoria, TAI cargo. E com as chefias desses servidores e também com as chefias que possivelmente poderiam vir a ter, pelo perfil das atividades daqueles locais, poderiam vir a ter no futuro, se houvesse disponibilidade de técnicos de assuntos educacionais. E ao longo de vários encontros, a gente construiu um guia de referência para as atividades do técnico de assuntos educacionais. Não sei se você teve acesso. E se você não tiver tido acesso, a gente pode enviar para você. Eu quero sim, por favor, Rodrigo, porque o que eu tenho é um geral da universidade. Sim, aquele geral é aquele que eu falei que foi revogado pelo governo, que é muito genérico. A gente procurou, a partir dali, detalhar o mais possível as atividades do técnico de educacionais. Mostrando atividades que ele poderia ter na área acadêmica, na área administrativa. Então, eu acho que o guia vai ser interessante para você. Depois você manda e-mail para o setor que a gente envia. Ótimo. Tá, muito obrigada, Rodrigo. Tem mais alguma dúvida, Lu, que você viu no chat? Professor André, duas dúvidas. E-mail para o setor não é só um, né? São várias sessões ali dentro da Progep. E eu acabo me perdendo nisso. Então, se eu quiser falar com o teu setor, qual é o e-mail? Se puder botar aqui na sala de conversa, melhor. Vou botar no chat, peraí.
A outra questão é uma pergunta que eu fiz no final do ano passado e ficou rodando de setor em setor, porque eu sei que isso envolve muita gente. Mas agora, como a gente já está incorporando mais as coisas via sistema, eu queria ver se você já tem uma resposta assim, que está acordada já entre os diferentes setores. Relatório de professor que terminou o estágio probatório. Ele pode entregar só digitalizado ou ele é ainda obrigado a fazer a impressão? Essa dúvida realmente não saberei te responder, porque a gente não cuida do estágio probatório dos docentes, né? Só dos técnicos. Não sei se a Lu, por acaso, sabe. Dos técnicos ainda tem que imprimir ou como é que tá? Não sei. Esse relatório docente eu não saberia dizer. Aí você pode procurar talvez a DAFP, não sei. Na verdade, a DAFP é que acaba lidando mais com o assunto do estágio probatório. Não sei se ela vai saber responder a questão, mas um monte de setores, tem a comissão de avaliação, tem não sei o que, e a gente não conseguiu. Docente é mais. Mas vou colocar o meio da DAFP. Tá ótimo, obrigada, viu? Vou me retirar também da Tchau, tchau. Me mandem o formulário, né? Esse espelho do que é de avaliação. Manda um e-mail pra gente, que aí a gente retorna, né? Fica mais Tá. fácil. Tá bom? Por favor. Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tem mais alguma dúvida, Lu, que alguém perguntou que eu possa responder, ou você? Tem mais alguma dúvida que alguém perguntou no chat? Que eu não cheguei a conseguir ler o chat todo. Não. As que saíram por lá já foi lá na fala, então. Então, aqui no final, antes de encerrar, eu vou apresentar como acessar o formulário, a questão da avaliação mais prática, né? Deixa eu colocar aqui, apresentar agora. Compartilhar a tela. Tá. Melhor. Peraí. Deixa eu fazer de novo. Assim, ó. Vocês estão vendo aí a tela do site da Progep? Sim. Tá. Então, aqui é a página inicial da Progep, www.unirio.br/Progep. Então, você tem aqui, inclusive, está até a nossa notícia aqui do nosso encontro de agora. Aqui na coluna Destaques, logo aqui, no lado direito no alto, tem Avaliação de Desempenho 2023. Então, você vai clicar aqui. Aí, você tem aqui as considerações importantes sobre a avaliação, qual é o calendário, como obtém o formulário, quem preenche as avaliações, o passo a passo da avaliação, com todos os formulários explicados novamente. E aí as dúvidas também que as chefias apresentam, que os servidores apresentam, a gente lista aqui. Os tipos de chefia, né, como eu falei, chefia docente vai preencher uma determinada ordem de formulários, a chefia que é técnica administrativa outra. Aí as dúvidas frequentes, servidor que tomou posse esse ano, servidor que está afastado, chefia que está afastada, chefia que saiu, etc, etc, etc. Todas as dúvidas estão aqui, a gente recomenda que seja feita essa leitura. Eu não vou fazer essa leitura agora, obviamente, mas que seja feita essa leitura antes de você acessar o sistema para fazer a avaliação ou para pegar o formulário no caso do hospital. Aqui embaixo, onde eu estou colocando aqui, estou ciente das orientações, quem for fora do hospital, demais servidores vão clicar aqui em acesso ao sistema. E aí vai abrir a página do sistema da avaliação para você logar com seu CPF e senha, a mesma que você acessa os computadores aqui da Unirio, os sistemas da Unirio. Quem for do hospital, gestor ou servidor, inclusive gestor exclusivo da UFCE, vai acessar esse link aqui, acesso exclusivo ao formulário de avaliação de 2023 do HUGG. Então, aquelas pessoas que querem, por exemplo, não vão usar o sistema, porque não são do hospital, mas querem um formulário impresso, por exemplo, para fazer a mão, para depois passar para o sistema, podem se utilizar do formulário do HUGG aqui. E os servidores do HUGG já baixam aqui direto o formulário para fazer o preenchimento junto com as suas chefias. Alertando no caso dos servidores do hospital, no final é um espaço no formulário
para o servidor e a chefia imediata fazerem a assinatura e datarem. Cuidado na hora de datarem para não datarem de forma errada, ou seja, o servidor datando anteriormente a data da chefia, porque aí fica configurado que o servidor não teve acesso à sua avaliação. Tá? E aqui, mais abaixo, logo abaixo do formulário do hospital, tem o acesso ao formulário da avaliação da gestão coletiva do trabalho pro HUGG. Lembrando, quem não é do HUGG, a gestão coletiva é dentro do sistema. Então, aqui você vai acessar um Google Forms que a gente preparou para os servidores do hospital fazerem o preenchimento da gestão coletiva do trabalho, que é tão importante para a gente poder levantar esses dados. Logo abaixo, temos o pedido de reconsideração, vai levar para uma página com as orientações e no final dessa página o link para baixar o formulário de pedido de reconsideração que o servidor tem que fazer em relação à sua chefia, né? Seria se ele considerar que alguma nota ele não concorda, então ele pode baixar, preencher e enviar para a sua própria chefia, e aqui, entrando aqui, você tem todas as orientações e o próprio formulário, que a gente pretende que no futuro seja dentro do sistema também. E os tutoriais. O primeiro link é para quem preenche no sistema, vai levar ao nosso canal do YouTube, explicando como é que é o preenchimento entrando no sistema, desde essa página até o último formulário, e o tutorial específico para o formulário impresso do hospital. E aqui ainda está o link quebrado, que é o PowerPoint de hoje, que a gente vai colocar lá, e também, se a gravação funcionar, vou colocar também a gravação aqui da nossa reunião de hoje, que é a avaliação de desempenho como ferramenta de gestão. Acho que basicamente era isso que eu queria mostrar. Ah, sim, perdão, acho que eu fechei aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Vou apresentar aqui de novo a tela para mostrar os relatórios. Você entra de novo na página da Progep. Tá? Aí eu estou aqui na página inicial da Progep. Aqui no lado esquerdo, em assuntos e formulários, aqui onde tem guia do servidor, nessa coluna aqui, assuntos e formulários. Aí você vai ter todos os temas, de A a Z aí praticamente. Você vem na letra A, avaliação de desempenho técnico-administrativo. Aí aqui tem a definição da avaliação, os envolvidos, o setor responsável, a previsão legal, as legislações que regem a avaliação atualmente. E aqui tem processos avaliativos anuais. Aí você vai clicar aqui. Aqui tem uma pequena introduçãozinha só falando da avaliação atual, e aqui embaixo, anos anteriores. Então nós temos aqui desde 2013, principalmente a partir de 2015, as planilhas de entrega da avaliação. Por exemplo, aqui 2022, planilhas de entrega, ou seja, o registro de quem entregou a avaliação. E aí é bom o servidor conferir se está tudo certinho, se está faltando o nome dele lá, se ele fez a avaliação e não apareceu, por exemplo, entrar em contato com a gente. O link para a avaliação daquele ano, né, que vai levar para as considerações daquele ano. E aqui, importantíssimo, o relatório final sobre a avaliação de desempenho dos técnicos administrativos. No caso, a última disponível, que é o de 2022, que aí vai abrir o PDF da avaliação 2022, o relatório da avaliação. E aí nós temos aí o relatório completo, com gráficos, com análise de todos os dados da gestão coletiva, da avaliação individual. Então, por exemplo, aqui no final, aqui na gestão coletiva, item E2, que é a diálogo do setor com outros setores da universidade que tem relação direta com as suas atividades. Aqui separado por grandes unidades, Arquivo Central, Biblioteca Central, CCBE, CCET, as pró-reitorias, e a nota média de acordo com o número de respondentes da gestão coletiva para essa letra E2, por exemplo. Só como exemplo para vocês verem como é possível a gente trabalhar esses dados. Isso aqui está por grandes unidades, mas a gente também consegue fazer por unidades menores, se for preciso. Basicamente era isso. Alguém levantou a mão, eu acho? Então, o link para o relatório está na página da Progep, como eu mostrei, mas eu posso colocar aqui, peraí, só um instantinho. Eu não sei se vai aparecer, se vai funcionar eu colocando daqui, vamos ver. Vou botar aqui no chat. Não sei se ele vai funcionar legal, mas talvez.
Mas se não funcionar, o caminho é esse. Vou mostrar novamente rapidamente. Entra no site da Progep, lado esquerdo, guia do servidor, assuntos e formulários. Na letra A, avaliação de desempenho, processos avaliativos anuais. E aí aqui tem os relatórios de anos anteriores, ó, o relatório de 2022, aqui tem o relatório 2021, aqui tem os 2020, aí você pode baixar todos eles. Tem relatórios desde 2015. Deu certo? Ah, ótimo. Rodrigo, só para complementar, esses lindo relatório que o Rodrigo mostrou, esses relatórios da gestão coletiva, eles existem desde 2016. Em 2015, a gente fez uma prévia desse questionamento sobre a gestão do trabalho, só que foi menor e era em formulário impresso, então as pessoas a gente teve dificuldade de compilar e as pessoas também tiveram dificuldade de responder algumas questões que eram sensíveis em relação à gestão do trabalho. Então, quando a gente conseguiu colocar no sistema, realmente foi possível que todo mundo respondesse e a gente tivesse um dado mais fidedigno. Só que como é no sistema, o Rodrigo até já colocou que o hospital ele só responde pelo Google Forms, então é uma adaptação nossa, né, de acesso a esse formulário, mas que acaba sendo de participação voluntária. Então, a gente também reforça que quem é do hospital participe, faça o preenchimento desse formulário, porque são informações fundamentais e que a gente só tem esses relatórios completos. O HUGG está lá no relatório, só que com os dados de quem respondeu. Então, são 2019 umas 100 pessoas, 2022 também nessa faixa de 100 pessoas, então não é excelente, né, enquanto informação, mas a gente reforça sempre que é importante que respondam, o máximo possível de pessoas respondam, porque a gente tem uma noção maior sobre como se dá a condição de trabalho do hospital a partir desse formulário. Então, reforçar que respondam, as chefias respondam e os servidores do hospital respondam o formulário da GCT que está lá disponível no Google Forms. Tá bom? É isso, pessoal. Como a Luciana falou, no caso de quem responde no sistema, nós temos mais ou menos em torno de uns 500 servidores preenchendo no sistema todo ano, mais ou menos nessa faixa. E aí a gente tem 500 respostas de avaliação de gestão coletiva, então temos um volume bem grande. No caso do hospital, como é a parte, uma forma da gente disponibilizar esse formulário à parte para o hospital da gestão coletiva, formulário que é tão importante, ele não está atrelado ao preenchimento do formulário impresso, acaba que nem todo mundo preenche. Então é importante, como a Luciana falou, que todos do hospital acessem o Google Forms e preencham de forma a ampliar esse número de respostas, para a gente poder ter o hospital mais bem representado nessa parte da gestão coletiva dentro do relatório ano que vem, quando a gente for publicá-lo. Então, como a Luciana falou, em torno de uns 100 preencheram no ano passado e em 2019, que foram os outros anos que a gente fez, porque na pandemia 2020 e 2021 a gente não disponibilizou, e o hospital tem cerca de uns 700 servidores aí, mais ou menos. Então, precisaríamos de mais respostas, para a gente poder ter um panorama mais completo das equipes e dos espaços do hospital. Mas é isso. Então, vou encerrar aqui a gravação. Muito obrigado pela participação de todas e todos. E contamos com vocês lá no preenchimento da avaliação. Estamos à disposição de vocês lá no nosso e-mail, projep.saapt, aí no chat também escrito. E qualquer coisa é só falar. Qualquer dificuldade no preenchimento, qualquer erro na listagem dos servidores, servidor que está faltando, servidor que está errado, é só sinalizar para a gente que a gente faz os ajustes conforme for necessário. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de todos. E é isso. Até uma próxima. Abração, gente. Valeu. Obrigada.